Ganhador do Oscar em pleno carnaval, titular de uma bilheteria estimada em 5.800.000 ingressos vendidos apenas em território nacional, Ainda Estou Aqui de Walter Salles não cessa de nos dar alegria. No dia 19 de setembro, esta sexta-feira, o longa-metragem baseado no romance biográfico de Marcelo Rubens Paiva com Fernanda Torres recebe uma honraria inédita na história do nosso audiovisual, o prêmio de filme do ano dado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica. Esse prêmio atende pelo nome de Grand Prix FIPRESS e será entregue no Festival do Norte da Espanha, onde Walter Salles esteve em 2024 e foi um dos títulos de maior concentração de elogios da mostra Perlac, Pérolas. Sabe o que é um pincho? Não pense coisas, não pense naquilo. Os pinchos são entradinhas muito saborosas que juntam as coisas mais loucas do mundo. É queijo brie com sardinha embrulhado num bacon com creme de cenoura que mistura mais não sei o que. Pô, mais maluco, e tudo servido numa torradinha daquela de, sabe, um baguetão cortado daquele que você compra lá na padaria. Pois é, isso é a comida típica de uma cidade chamada Donostia ou San Sebastián. Lá se fala uma língua que é considerada a mais antiga dos povos ocidentais, quiçá a língua mais antiga do mundo, uma língua muito louca chamada euskera ou euskara. Eles falam das duas formas possíveis, só se fala lá. E o festival de cinema que existe naquela cidade, que está caminhando para a edição de número 73, a começar no dia 19 de setembro, indo até 27 agora do mês 9, é um grande congraçamento do lugar estratégico que a Espanha ocupa no audiovisual. Para a gente celebrar essa maratona ibérica, que tem como diretor artístico o curador José Luis Rebordinos, a gente vai ter que fazer uma contenda com o festival, que é uma espécie de irmão mais velho, porque ele tem uma sinergia direta, que é o Festival de Veneza, que acaba de ter a sua última edição encerrada com a atriz Fernanda Torres no time de juradas, jurados e jurados. Roda a vinheta! Recordando um dos grandes filmes desse Festival de Veneza, que foi o Smashing Machine, com o Dwayne Johnson, o The Rock. Foi um filme concebido para repaginar a relevância profissional desse campeão de bilheteria hoje no cinema. Veneza tem esse papel, assim como San Sebastián também tem. Ano passado eu vi a Pamela Anderson passar por lá, assim, em estado de graça, num filme chamado The Last Showgirl, que ela ajudou a premiar. O filme ganhou um prêmio especial do júri, que foi entregue ao seu elenco, assim, com grandes talentos, entre eles Jamie Lee Curtis e Dave Bautista, e a Pamela é, assim, a estrela guia desse filme. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, por que a gente está trabalhando dentro do registro de San Sebastián agora nesse momento pós-Veneza. Bom, antes de tudo, a gente vai ter a projeção de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, uma produção que abre o Festival de Brasília, que saiu laureada com 4 troféus do último Festival de Cannes em maio, que mantém viva
uma trajetória recente de excelência do cinema brasileiro. Além disso, um filme chamado Dolores, de Maria Clara Escobar e de Marcelo Gomes, vai representar o país na competição Horizontes Latinos, que é uma marca de São Sebastião. A relevância de São Sebastião ela tem a ver com algo muito importante historicamente. Provavelmente, vocês que estão vendo a gente devem curtir ou no mínimo conhecer o seriado La Casa de Papel. Assim como já deve ter visto uma ou outra produção espanhola recente de peso, ou nos cinemas ou algum streaming. Eu posso citar uma que já tem um certo tempinho, mas foi um grande sucesso aqui, Truman, que tem o Ricardo Darín, um filme dirigido pelo Sesc Gay. O Sesc Gay é um diretor que está sempre aí nas quebradas de êxito comercial. O que aconteceu é o seguinte, quando Pedro Almodóvar, diretor manchego, ganhou o Oscar com Tudo Sobre Minha Mãe em 1999, o governo espanhol entendeu que o investimento em cinema era um investimento em exportação. Exportar filmes é exportar produtos e com eles toda uma indústria e com eles todo um simbolismo de nação. Isso gerou um investimento na produção audiovisual espanhola, num fomento a polos de criação nas diferentes áreas do país, que não necessariamente se conversam, mas têm núcleos produtivos muito sólidos. Em Madrid, em Barcelona, enfim, nos territórios bascos todos, e na própria São Sebastião, de onde veio uma grande diretora, por exemplo, chamada Jaione Camborda, que foi a presidente do júri de 2024, de onde saiu vencedor um longa espanhol, um ensaio documental chamado Tardes de Solidão, Tardes de Soledad, de Albert Serra, cineasta catalão que faz a maioria dos seus filmes em solo francês. Quando a gente pensa que esse núcleo produtivo está se capilarizando, sobretudo nas plataformas de streaming e também nas televisões, como por exemplo a TVE e outros canais europeus, a gente pensa que um festival de cinema pode ter um papel nevrálgico para consagrar esse esforço, que é um esforço de industrialização, um esforço econômico. É aí que entra a curadoria preciosa do Rebordinos, é aí que entra a força cinemática, estética, política de San Sebastián, um festival que consagrou grandes nomes da cultura brasileira, que teve, por exemplo, Fernando Coimbra com seu Lobo Atrás da Porta lá, teve Eliane Café com Era o Hotel Cambridge, teve Cacá Diegues por lá, teve o grande Rui Guerra, enfim. E esse ano tem o Kleber, tem Maria Clara Escobar, tem o Marcelo Gomes e mais uma leva de talentos aí lutando por uma forte visibilidade. San Sebastián integra um grupo seleto de eventos que incluem Rotterdam, na Holanda, a Berlinale, na Alemanha, Cannes, na França, Locarno, na Suíça, Veneza, na Itália, Toronto, no Canadá. Esse é o G7 dos grandes festivais internacionais. Correm por fora mostras como Sundance, Telluride, Festival de Nova York e o BFI London Film Festival, Tallinn Black Nights na Estônia, o Festival de Marrakech no Marrocos e o Festival do Cairo no Egito. Esse é meio o circuito assim mais grandioso dos festivais internacionais, que aqui no Brasil tem como assim, ponta de lança a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio. Ainda em solo latino-americano, eu destaco festivais de Guadalajara, de Lima e o Sanfique no Chile, além do glorioso Bafice em Buenos Aires e o Festival de Mar del Plata também em Nuestra Hermana Argentina. O Festival de San Sebastián esse ano vai ter diretoras e diretores de peso, entre os quais o germânico Edward Berger, que está vindo com um novo filme do Colin Farrell. A gente tem a diretora tcheca
que filmou muita coisa na Polônia e também nos Estados Unidos, Agnieszka Holland, com um filme sobre Kafka. Isso vai ser um nocaute. E a gente tem a diva das divas, a francesa Claire Denis, com um longa-metragem chamado Fence, que traz de volta um parceiro dela, um grande ator que trabalhou com Lars von Trier, trabalhou com Jim Jarmusch, Isaac de Bancolé, num filme sobre a discussão dos preconceitos raciais, das intolerâncias, do sexismo, enfim, são os temas por excelência da diretora Claire Denis, que foi presidente lá de San Sebastián no seu júri em 2023 e foi laureada por lá em 2018 com a ficção científica High Life, com Robert Pattinson e Juliette Binoche, que esse ano também apresenta um exercício entre dança, interpretação, documentário e ficção, que ela mesma dirigiu. Esse é o colegiado da competição oficial que os títulos concorrem à Concha de Ouro, prêmio que já foi entregue a Francis Ford Coppola, já foi até para o Marlon Brando com seu A Face Oculta, um western litorâneo que esse grande ator, que o eterno Dom Vito Corleone, dirigiu. A Concha de Ouro só foi para o Brasil uma vez com um filme chamado Pacificado, dirigido por um americano radicado no Morro dos Prazeres, o meu amigo Paxton Winters, que teve entre seus produtores Darren Aronofsky, que quando você estiver vendo esse programa, vai estar em cartaz aqui com um excepcional Caught Stealing, Ladrões, com Austin Butler. Esse filme é um nocaute. San Sebastián tem ainda competições de curtas, competições de filmes sobre culinária, tem uma produção meio experimental chamada Zabaltec Tabacaleira, enfim, e tem uma joinha que são os Horizontes Latinos, dedicadas à produção de Nuestros Hermanos, que esse ano vai ter A Misteriosa Mirada do Flamingo, uma produção chilena sobre pessoas que vivem com HIV no Chile da década de 80, numa zona de mineração. Esse é um dos temas mais urgentes da contemporaneidade que precisa ser analisado, e se você quiser ler sobre o assunto, vale a pena conhecer a literatura da doutora Márcia Rachid, que acaba de ser consultora de uma super série que está na HBO Max, que é Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Eu vou compartilhar com vocês as minhas vivências de Veneza. Eu estive no Festival de Veneza 2 vezes. Eu fui no ano que ganhou Roma, do Alfonso Cuarón, que consagrou a Netflix como uma produtora de conteúdo por meio de seus originals. E eu estive no ano do Joker, o Coringa. Foi um ano muito polêmico, que teve a argentina Lucrécia Martel como presidente do júri. A Lucrécia, por acaso, esteve no Festival de Veneza desse ano com seu novo longa, uma experiência documental chamada Nuestra Tierra, originalmente batizada de Chocobar, em referência ao líder indígena injusto e cruelmente assassinado Javier Chocobar. E esse longa também vai estar em San Sebastián concorrendo nos Horizontes Latinos. Concorre lá com Dolores, que é um filme que tem a genial Carla Ribas, de A Casa de Alice no elenco. O Festival de Veneza, ele é um sintagma cinematográfico de pompa, de durabilidade. Ele já viveu momentos de sucateamento muito tristes ao longo dos anos 2000. É importante lembrar que o Jafar Panahi, quando foi premiado lá em 2000, consagrou o lugar de honra do cinema iraniano nas grandes mostras de cinema internacional. Da mesma maneira como Veneza jogou luz em alguns grandes filmes brasileiros, como Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, o Abril Despedaçado do Walter Salles e, sobretudo, Ainda Estou Aqui, que concorreu ao Leão de Ouro de 2024 e saiu de lá coroado com um prêmio de melhor roteiro. No Lido se concentra toda a ebulição entre uma série de salas. Esse ano, o Momento Crítico, nosso parceiro aqui no sistema 7x7, esteve lá representado pelo crítico
Gustavo Valente, que aliás acaba de lançar seu primeiro e precioso livro e fez toda uma cobertura sobre a relevância desse festival da Itália para o mundo. Eu queria lembrar para vocês que em momentos de grande oscilação da sua força, Veneza se manteve a duras penas e para mim ele tem duas vitórias históricas aqui, pelo menos no tempo que eu me dedico à cobertura cinematográfica, que foi a genial vitória de Darren Aronofsky com seu The Wrestler, o lutador, com Mickey Rourke, no ano que o Wim Wenders era presidente do júri e fez uma coisa muito bonita. Ele fez questão de colocar na justificativa que o leão era dado tanto ao Mickey Rourke, um ator, quanto para o diretor Aronofsky. E em 2010, a minha ídola máxima, Sofia Coppola, foi premiada lá com Somewhere, em lugar algum, em algum lugar. Esse filme tem alguns títulos, que tem Stephen Dorff em cena. Esse é um dos filmes da minha vida. Passou aqui no Festival do Rio. Festivais não competem entre si. Festivais se complementam. Portanto, o vencedor deste Arena no Set é um bom do empate. Veneza tem sua relevância como espaço de glamour e de condução de novas vozes autorais ou de vozes já consagradas, mas no espaço de reciclagem, para outras vitrines, entre elas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E San Sebastián tem uma dupla função: apresentar o melhor do cinema do mundo para os países de língua espanhola, não só a própria Espanha, mas todos os outros territórios por ela colonizados, enfim, que lutam num processo decolonial, mas que mantêm o espanhol como sua língua principal. Vale a pena destacar, entre as homenagens que esse festival faz esse ano, um tributo à atriz Jennifer Lawrence. E aí me vem à cabeça a segunda importância de San Sebastián, que é um festival que, apesar de toda a sua tradição e sua vinculação com a força da pluralidade cultural basca ali na terra, que fala euskera ou euskara, que come os pinchos tão saborosos, de prospectar novos veios narrativos, como fez, por exemplo, em 2023, ao coroar o Corno do Centeio de Jaione Camborda com sua concha de ouro, ou a coroar, assim, para a eternidade, a diretora georgiana Dea Kulumbegasvili pelo filme Beginning, lá em 2020, no ápice da pandemia, e depois ela volta em 2024 com April, ou April, né? O filme é falado das duas formas, mas ela mesmo fala April, que é uma consagração da força autoral dessa realizadora. O Arena no Set está chegando ao fim. Eu queria pedir para vocês, este episódio, que vocês deixem os seus likes, deixem as suas sugestões, as suas demandas, as suas perguntas. Esse programa existe com vocês, para vocês. Queria deixar uma dica muito bacana. Num programa anterior eu comentei a força do quadrinista Júlio Shimamoto e citei aqui a obra dele como Claustrofobia, enfim, alguns experimentos dele na ordem do terror. E eu queria citar aquele que para mim é o grande mestre do quadrinho brasileiro da minha geração, Lourenço Mutarelli, e a sua obra não só em HQs, como por exemplo A Confluência da Forquilha, O Dobro de Cinco, A Soma de Tudo, O Rei do Ponto, como seus grandes trabalhos literários, como a arte de produzir efeito sem causa. A Arena no Set é parte do sistema 7x7, um império cinematográfico que zarpa para o infinito, deixando dicas de dorama, playlists, críticas, coberturas de grandes festivais internacionais. Fica com a gente!